O programa de hoje vai criar um triplex na sua mente. Você vai perceber como a trajetória de um homem durante 30 anos como funcionário, profissional, executivo, alcançou o auge da carreira, toma a decisão de empreender. Ele navega hoje nos dois universos, é possível navegar até que o motor 2 funcione e se torne seu motor 1, e você vai entender que a mente de um homem toma decisões constantemente que o leva para um novo ambiente. Com vocês, o Isso Não É Óbvio de hoje, com o Ivan Yoshimoto. Ivan, seja muito bem-vindo, é uma alegria estar aqui com você. O prazer é meu. É impressionante como o ambiente conecta pessoas. A minha esposa conheceu sua esposa, elas caminham juntas, navegam, constroem. Através disso, eu pude te conhecer um pouco da sua trajetória e hoje eu quero conhecer profundamente a mente do Ivan Yoshimoto. Então, você está preparado para compartilhar com as pessoas um pouco sobre os segredos mentais que estão dentro do seu conhecimento? Eu acho que começa com o nome, isso não é óbvio. Eu não vim aqui para gravar um podcast, mas é um prazer. Sim, eu vou tentar aqui me esforçar tremendamente, que é você fazer o raio-x da minha cabeça, me perguntar, me conduzir, poder colaborar, né? Porque eu acho que é com troca de informações, experiências, e eu tive uma oportunidade, você me convidou, e eu acho que as oportunidades na vida são para ser vividas e para ser testadas. Exato. Porque se você vai dar certo ou não, se você não testou, você tem uma certeza, não deu certo. Exato. Se você testou, pode dar certo ou não. Você Exato. tem 50% de chance. Se você não testar, você já perdeu. Já perdeu. É. Você já sai perdendo. E por onde eu vou começar, baseado no que você falou, que foi muito inteligente, e eu quero que as pessoas que estejam aqui nos ouvindo possam codificar isso. Olha como o ambiente é fundamental e como nós nos movermos dentro de ambientes podem abrir portas, janelas que a gente nem consegue enxergar. O Ivan, através da Juliana, que é a esposa dele, ela me conectou com ele, a minha esposa conectou com a Juliana me conectou com ele, e ao conversar com o Ivan, eu vi um cara diferente. Uma postura, com integridade, com inteligência, com movimentação. O discurso dele foi diferente, não foi óbvio o discurso dele. E naquele momento eu criei mentalmente uma conexão com o Ivan. Ao ver eles aqui, eles vivem no Brasil, eles vieram para os Estados Unidos, estavam aqui, a minha esposa estava gravando o podcast com a esposa dele, automaticamente eu falei, Ivan, você topa gravar comigo? Por quê? Porque eu não sei quando que ele vai voltar para os Estados Unidos. Então eu falei, eu tô te dando um desafio aqui agora para gravar um Isso Não É Óbvio, porque a sua história é altamente diferente, ela não é óbvia, ela é interessante, e eu quero que mais pessoas conheçam a sua mente. E ele topou, prontamente ele topou, então aqui a gente está gravando esse episódio com o Ivan Yoshimoto. Ivan, dessa trajetória de mais de 30 anos, o que não foi óbvio na trajetória para você? Cara, acho que não foram óbvias muitas decisões que eu tomei. Tá. Começar quando eu comecei em tecnologia, né? Para quem é de São Paulo e estuda lá, meus pais, assim, eu devo muita coisa a eles lutaram pela gente, eles lutaram para dar educação para a gente. Perfeito. Meu pai não é formado, minha mãe não é formada, mas eles lutaram para isso. E dentro da luta deles, naquele momento que eu estava lá na escola, no colégio médio, esse tipo de coisa, eles lutando, eu fui para o Colégio Bandeirantes, que é um dos colégios de referência de São Paulo, onde todo mundo queria estar e não era fácil a pessoa estar lá. Nisso eu recebi um convite, uma carta convite, naquela época você tinha os vestibulinhos, que eles chamavam, no meu tempo, que era para fazer uma escola técnica. Só que era uma escola técnica modelo, do grupo Paula Souza, que era dentro da FATEC. Tá. Que era, acho que um dos primeiros modelos de escola 100% integral, com técnico e ensino segundo grau junto. E, cara, eu fui a primeira turma desse negócio. Então, assim, desde aquele momento, eu tinha os meus desejos e eu queria ir atrás deles. Mesmo, talvez, aos olhos de muita gente, pô, você está saindo do Bandeirantes para ir para uma escola pública, tudo bem, o Centro Paula Souza renomado, mas nova, num teste. Né? Eu lembro que minha mãe chegou para mim e falou assim, você tem certeza do que você está fazendo? Ela quis ir na reunião, quis conversar com todo mundo. Não era óbvio. Porque não era óbvio. Ela falou assim, não pode ser que uma pessoa queira fazer isso que você está fazendo. Mas o que foi que você viu na escola? Cara, sabe aquela vontade que você... Eu sempre gostei de tecnologia, sempre gostei desse tipo de coisa. E eu sempre gostei de ambientes diferentes. Né? E eu via naquilo algo diferente. Uma aventura, uma oportunidade. Aventura, talvez na minha idade mais uma aventura ou esse tipo de coisa, mas... Como também gerou identificação que você já gostava, né? Exato, uniu as duas pontas, né? Processamento de dados e toda essa história. Depois tem uma história interessante que acontecia na faculdade, nessa escola. Mas assim, sempre o que é meio novo ou que é desafiador me chama a atenção. Uau, isso legal. Desde criança. Legal. A minha mãe falava que às vezes eu pegava um carrinho, pegava um martelo para ela, dava um martelo na mão dela e falava assim,
quebra para eu ver o que tem dentro. Uau! Né? Então, eu já tinha, sei lá, já nasci com esse DNA meio que explorador e meio de tentar coisas novas. Né? A gente tem 4 filhos e cada um deles tem uma forma diferente. A Dandara, muito organizada, estratégica, aventureira. A Serena, muito artista. O Dom, lutador, ele ama, tem a brincadeira de brincar de lutinha, a forma dele se conectar. E o Bento, ele é minimalista, ele gosta das coisas meio que minimalistas. Então é interessante ver como a gente tem traços únicos, mesmo tendo uma geração de pais criando ali os filhos da mesma forma, da mesma maneira, mas cada um nós temos algo único entre nós e nós temos que buscar esse algo único. Para mim, a jornada do sucesso e da prosperidade começa em você buscar a sua identidade. O que eu vejo de muitos empresários que eu converso, que eu negocio, que eu trago para ser sócio dentro do meu ambiente, muitas vezes eles estão focados dentro do negócio e não entender como a sua habilidade pode potencializar o negócio. Mas voltando para a sua história, você foi lá, fez a formação e aí? Então, eu fiz a formação em escola técnica, então... Foi um rompimento, nada óbvio? Sempre trabalhei. Ao contrário, que eu tinha uma história interessante ali, que eu quase fui reprovado há alguns anos porque eu só ficava no laboratório. Eu não assistia às aulas normais. Né? A minha mãe era chamada, ia conversar, mas a minha mãe não entendia. Não, mas ele vai todo dia, ele vai para a escola, mas eu ficava no laboratório, não ficava. Porque assim, tudo que é normal, de novo, para mim não chama atenção. Não me chamava atenção. Né? Então isso foi gerando desde o momento que eu trabalhei. Então eu fiz a escola técnica, depois eu fiz faculdade, e comecei a trabalhar em tecnologia desde esse momento. Eu acho que 1 ou 2 anos disso daí, comecei no mercado financeiro. Legal. Meu primeiro banco até lá. E já comecei no primeiro banco, você pensa 30 anos atrás, né? Pô, já estou um pouco velho, né? Era os grandes computadores e eu comecei na área de microinformática. Tá. Então, uma área que estava iniciando. O pessoal chama hoje, tem nomes bonitos, mas era uma área de microinformática, programação e todo esse tipo de coisa. E eu sempre estudei muito, né? Estudava o que me interessava, né? Assim, não é vamos estudar biologia, cara, não é meu terreno. Mas tudo que era tecnologia, envolvia esse tipo de coisa, eu sempre estudava muito e eu acabava crescendo, né? E eu nunca tive medo. Eu acredito muito nisso que você falou, a preparação antecede os resultados. Se não houver o aperfeiçoamento daquilo que você está fazendo, não tem como prosperar. Isso aqui é uma regra. Não tem. Ótimo. Você entrou em que banco na época? Banco Crefsul, ele nem existe mais, né? Assim, é um banco que era associado ao Citibank na época. Né? Então ele é um banco Crefsul, ele era um banco considerado. Legal. Depois ele mudou, né? E logo fui mudando de bancos, né? Depois de um tempo, aí eu comecei a trabalhar em bancos maiores, em bancos melhores. E aí, assim, também outra coisa que não é óbvio, quando chegou, acho que eu tinha 20 e poucos anos, eu fiz a minha primeira parte da minha carreira internacional. Eu trabalhava no Norken Chemical Bank, que era uma fusão entre o Noroeste e o Chemical Bank, né? E por uma coisa que a gente desenvolveu, fui um dos primeiros a ser formado numa tecnologia específica lá, eu fui convidado a participar de um projeto global no Chase Manhattan Bank, em Porto Rico. Então você imagina assim... Você saiu do Brasil para uma experiência internacional... Sem falar inglês e sem falar espanhol. E tudo isso por causa do seu resultado de execução? Exato. A oportunidade chegou até você? A oportunidade chegou até mim. Porque acontece, quando chegou, eu sempre estudei muito e sempre estava na vanguarda da tecnologia para muitas coisas. E eu era um dos poucos caras formados no Brasil e no mundo numa ferramenta específica. E quando o Chase comprou o Chemical Bank, né, que eles fizeram a fusão, eles mapearam quem é o especialista. Quem era o especialista. O cara nunca viajou para fora, não fala inglês, não fala espanhol, mas ele é especialista numa área em que a gente precisa. Exatamente. Vou te perguntar aqui, em que área você é especialista? Porque se você não for especialista em nada, não tem como te encontrarem, não tem como um banco internacional te encontrar e te dar uma oportunidade mesmo que você não fale a língua. Aqui o que ele está trazendo é um código mental, não é sobre a história dele lá atrás, não é sobre o banco, é sobre você hackear o que aconteceu para você poder duplicar isso aqui hoje. E deixa eu te contar. Você pode até não se sentir especialista em nada, mas existe algo em você que Deus te deu que é único, que é diferente, e você precisa lapidar esse seu dom, sua habilidade, e posicionar ele para que as pessoas possam te reconhecer e te encontrar. Ok, continua. Então, continuando nessa jornada, eu acho que é como você disse, assim, você tem que ir aperfeiçoando as coisas. Então, naquele momento, eu era muito conhecido por ser um excelente técnico, e ter skills técnicos fundamentais. Isso acontece um efeito que às vezes a gente não está preparado, e eu não estava preparado naquele momento, que é o seu crescimento de carreira, o seu próximo nível.
né? Poderia falar com o computador a horas, mas se eu tivesse que falar com o ser humano era uma desgraça. Então, imaginem se você, já no topo da carreira técnica, te fala, não, agora você vai liderar uma equipe. Complicou. Peraí, cadê o meu computador para eu me sentar numa sala? Passar o processo e só escrever o que ele tem que fazer. Só escrever o que ele tem que fazer. E aí começa uma jornada que foi extremamente interessante, que é quando você começa a ter outros dons, outros skills. Nesse momento eu trabalhava já no Banco Santander, onde eu fiquei 17 anos no Banco Santander. Deixa eu dar um passo pro lado, eu fiquei curioso, e acho que quem está em casa também. No momento que você vai para Porto Rico, como é que foi essa parte técnica junto com a língua? Você tinha que estudar fora do horário de trabalho? Eu estudava um pouco, mas assim, era meio que na parte técnica mesmo, na selva. Vamos e para comer, supermercado, hotel... Você vai apanhando, vai um portunhol aqui. Óbvio que eu já arranhava algumas coisas em inglês, mas o engraçado é que assim, eu falo espanhol mais fluente em inglês, eu fazia treinamento e ainda não sou o expert, mesmo trabalhando no Make of America. Então é engraçado que você tem alguns bloqueios que você tem que ir também liberando nesse momento. Perfeito. Né? E ali, quando você tá, Paulo, não tem o que você fazer, você tem que lidar com a situação. Então, sim, você tem que ter coragem para isso. Você tem que chegar e falar assim, agora vai, agora não tem o que fazer. Nem que fazer mímica, nem que eu desenhe no papel, o outro vai entender. Vai entender, né? Assim, tinha umas pessoas que ajudavam, lógico. Embora não tinha, assim, naquele momento, nós somos em 3 brasileiros. Né? Os 3 no mesmo patamar, não falava inglês, não falava espanhol, e o resto da equipe tudo... ou era porto-riquenho, ou era mexicano que falava espanhol, ou então americano, era tudo outro idioma. Eu vou te contar 2 coisas que passaram na minha cabeça aqui agora, porque você está contando, eu estou gerando identificação. A primeira vez que a gente foi para a Espanha para mostrar o produto para minha irmã, da nossa empresa que está presente hoje em 75 países do mundo, a gente fez escala na França. Era o sonho meu e da minha esposa visitar a França. E a gente entrava no salão, eu falei primeiro para minha esposa, eu falei, amor, a gente vai passar metade de um dia e meio na França, metade a gente trabalha, e metade a gente passeia. Ela falou, mas como? Você não fala espanhol, você não fala francês, você não fala inglês, você não conhece a França? Eu falei, take it easy, baby. Botei os produtos na mala, chegava nos salões, eu botava o produto no salão e falava assim, Alisa, você gosta, você me liga e eu envio a produto você. Os salões me olhavam e falavam, ok, thank you, merci. Pegava os produtos e se alguém entendeu ou não, eu não faço ideia. Se eles usaram o produto, eu não faço ideia, mas deixa eu te contar. A Espanha foi meu primeiro país, a França foi meu segundo país. Eu acredito que naquilo que você se movimenta é onde você tem chance de colher fruto, mesmo que aquilo pode parecer improvável. Então, se você está ouvindo aqui, o que você acredita que você deveria estar vivendo, que não está vivendo, que pode ser improvável, mas eu te garanto que se você começar a se mover nessa direção, você pode ver coisas improváveis, porque eu vivi demais improvável e automaticamente o Ivan também. E aí? Sim. E aí, assim, esses improváveis, esse tipo de coisa, eu lembro que quando eu comecei no Santander e tudo, eu tive que lidar com a questão gestão, a questão pessoas. Né? E aí você imagina uma pessoa que era extremamente técnico, ter que se movimentar e se mudar. Tinha gente que tinha medo de falar comigo. Porque provavelmente também tinha medo de falar com eles, né? Então, assim, você não chega perto, porque eu não chego perto também, né? É a percepção, né? É a percepção, né? E nisso, eu acho que a primeira coisa que eu aprendi, que às vezes, para alguns pode ser óbvio, mas para mim naquele momento não era óbvio, né? Você precisa de alguém para te ajudar. Uau! Você precisa ter alguém que te mentore e te ajude nesses temas. Que incrível. Né? E eu comecei a procurar essas pessoas. Né? Dentro do banco, conversando com algumas coisas. E aí você começa a ver, pô, peraí, esse tipo de coisa começa a dar algum certo resultado. Né? E qualquer outra coisa que era interessante, que foi uma mudança também de paradigma, o que não era óbvio. Um cara de tecnologia, em geral, ele gosta de tecnologia. Então ele chega e fala assim, não, o que você quer? Eu quero uma aplicação assim, eu quero esse tipo de coisa. Tá bom, beleza, eu vou lá, sento, codifico, entrego. Eu aprendi que, na verdade, eu não podia ser assim, porque senão eu seria mais um. Então eu começava a perguntar o que o cara queria de resultado para ele. Perfeito. E não obrigatoriamente o que ele desejava que eu fizesse. Perfeito. Né? E isso começou a me aproximar e ter uma conexão muito forte com os clientes, ou com nossos usuários internos. Quando você fala mundo executivo, quando você não está em vendas, eu não estava em vendas, Exato. a gente chama de cliente interno, ou usuário interno, né? E esse tipo de coisa.
E isso me deu uma oportunidade de ampliar meu leque de conhecimento muito forte, né? De chegar e conseguir estar numa mesa com uma pessoa que, sei lá, um produto de renda fixa, um cara de equity, um cara de renda variável, e falar com ele de igual para igual. Entender o que ele está te dizendo. Perfeito. Né? E isso também foi uma coisa que acho que hoje em dia as pessoas falam, não, vamos entender a sua dor, vamos entender o seu processo, mas naquele momento não era óbvio. Eu estou falando disso há 20 anos atrás. Mas para muita gente, eles estão exatamente nesse estágio. A pessoa não sabe como ela escalar, ela não sabe como ter resultado, ela não busca ajuda com ninguém, ela não modela. Assim, eu estava com meu filho aqui nos Estados Unidos, ele é filho da minha irmã, ele perdeu o pai dele muito cedo e para mim ele é um filho. Eu trato com ele desde criança, desde quando eu tinha 12 anos de idade, para mim ele era um filho. E ele falou para mim assim, ele estava me acompanhando fisicamente, fazia 6 anos que eu não via ele, e ele me viu em várias reuniões. Ele sentava no meu escritório, me ouvia, e falou, como é que a sua mente pensa tanto em negócio? Eu falei para ele assim, abre seu celular. Ele abriu o celular dele no Instagram, o que tinha no Instagram? Ele ama boxe. Só tinha na imagem dele boxe. Eu falei, o segredo é aquilo que você olha todos os dias, o segredo é aquilo que você modela. Não tem como você ficar olhando boxe e você criar a mentalidade de modelo de negócio. Sim. Porque as pessoas, quando elas olham o resultado de outras, a velocidade de outras, elas acham que aquilo nasceu pronto, mas na verdade, por mais que Deus te dê um talento e é algo único em você tem que ter a responsabilidade de desenvolver esse talento. Exatamente. Então, aquilo que você vê todos os dias define seus pensamentos, seu comportamento, as suas falas, seus resultados. Então, brilhante. Você percebeu que você precisava ser um comunicador. Sem ser um comunicador, por mais técnico que você seja, você não vai conseguir sentar em mesas grandes, não vai conseguir discutir, liderar pessoas, e não dá para escalar sem isso. Você buscou alguém para modelar, não era óbvio, você rompeu há 20 anos atrás, isso para mim continua não sendo óbvio hoje. Para quem está aqui nos ouvindo, isso é joia. Você está entregando diamante bruto para as pessoas poderem pegar e lapidar. A sua informação certamente está entrando na mente, no coração de pessoas aqui agora, Ivan, que você não faz ideia. Tem pessoas que falam assim, uau, eu tô entendendo aonde eu tô errando. Eu tenho certeza que tem pessoas aqui agora ouvindo as suas palavras e falam assim, eu tô identificando nas palavras do Ivan o que eu deveria fazer, o que eu posso fazer. Porque esse é o objetivo desse programa. Esse é o legado que nós queremos deixar. Porque um homem, uma mulher edificada aqui com esse programa, ele potencializa os seus filhos, potencializa as pessoas ao redor dele. A gente tem um impacto em gerações. Esse é o meu motivo com esse programa. Incrível. E aí, dali pra frente, o que aconteceu? E aí, por que eu falei um pouco dessa aproximação com o mundo de negócio e tipo de coisa? Porque isso gerou a segunda grande oportunidade na minha vida. Visão. Que foi morar na Espanha. Perfeito. Então eu fui convidado para o Santander para ir para a Espanha. Pelas mesas que você sentou, criou uma conexão e aí te levaram para a Espanha. Exatamente. Legal. Né, porque eu tinha Em banco ainda, né? Em banco. Tá. Tudo no mercado financeiro. Né? Isso há quanto tempo atrás, mais ou menos? Há uns 15 anos atrás. 15 anos atrás, tá. Um pouquinho mais, não. Acho que uns 18 anos. Tá bom. Mais ou menos. Né? Que foi a minha última passagem no Santander antes de ir para outro lugar. Né? Mas ali também foi isso. Foi um pouco, aí de novo, uma cultura diferente. E é engraçado, porque quando eu estava lá, eu cheguei um dia na Espanha, no dia seguinte eu estava indo para Londres. Que demais. Ainda com inglês horrível. Né? E aí é engraçado porque você chegava na Inglaterra, uma cultura... Eu com o espanhol estava acostumado, lidava com eles... Já estava em casa. Já estava em casa. Aí você chega num banco, que naquela época, um tempo atrás, o Santander comprou um banco inglês, então ele pegou parte do time global e mandou para Londres para fazer a transição do banco e tudo isso daí. E aí você pega uma cultura que era aquela famosa cultura de um inglês que ele chega e te fala calmamente, do modelo dele, e cheio de regras pontuais. Tá. Então eu lembro que você chegava lá, que sentava na mesa, assim, a reunião é às 3. O inglês chegava às 3, mas ela vai até às 4 horas. Às 4 acabava. Independente se acabou o assunto, se ele tinha outra reunião ou não. Ou seja, aí eu aprendi que cultura é importante. Que não é somente do seu jeito que você vai fazer as coisas. E você não é só porque você está comprando, porque eu estava como comprador. Nós éramos o banco comprador. Mesmo assim, o não tempo importa. Acordado é o acordo. Porque você não pode violar a cultura do outro. Perfeito. Então, assim, aí eu entrei naquilo, eu preciso entender o que pensam as pessoas, como eu consigo atingi-la. Que incrível. Peraí. Você falou duas coisas que tá ardendo aqui na minha cabeça. Primeira coisa que você falou que eu achei muito interessante. Você era muito bom numa área,
mas ainda não tinha um inglês perfeito e não entendia nada sobre Espanha, quanto menos Londres, e a vida te colocou em movimento e você teve que se virar e se movimentar em cima disso. Então eu acredito que você tem que se especializar sim numa área e ir criando novas habilidades, mas nem sempre você vai estar 100% preparado. E nem por isso você tem que parar de se mover ou travar. Pelo contrário, flui e aí você vai se ajustando ao longo da rota. Segunda coisa que você falou, essa mudança de país e outras culturas teve uma curva de aprendizado. O problema de muitas pessoas é que elas fazem a mesma coisa por 5, 10, 15, 20 anos sem ter nenhum outro tipo de referência, nenhum outro tipo de contato de cultura, nenhum outro contato com outros tipos de pessoa. E elas querem ter resultados diferentes do que elas estão tendo, não dá para ter. Toda essa mudança transformou no Ivan de hoje, que está ainda se reinventando. Olha que demais. Exatamente. Com toda essa trajetória, você está se reinventando. Exatamente. Caramba, que incrível. Bom, e acelerando um pouco, passei pelo Itaú, fiquei um tempo lá. Ali eu só tive uma experiência que eu também, de novo, me aventurando, né? Porque eu adoro me aventurar. Então eu saí da área de tecnologia e fui trabalhar na área de finanças. Sem criar resistência. Recebi um convite, não, vem aqui, você vamos. Gosto, vamos. Né? E ali, o que foi interessante também? Você tinha que se provar para os outros. Você imagina uma pessoa, não é formada em contabilidade, não é formada em economia, é de tecnologia e está na área de finanças. Uau. Né? Aí eu estudei de novo, né? Tirei certificações. Você estudava que horário? De manhã, de tarde, de noite, final de semana, ia madrugada? arranjando os horários que dava, eu ia fazendo as coisas. E eu acho que é interessante que, assim, nesses momentos que eu falo que eu estudava, não obrigatoriamente eram cursos formais. Eram cursos informais. Informais, consultando alguma coisa, estudando na internet, olhando algumas coisas. Tanto que eu me formei mais ou menos, acho que 92, 93, eu fui fazer meu MBA. Meu primeiro MBA oficial. Fiz algumas coisas em instituições financeiras, mas meu primeiro MBA oficial eu fiz em 2008, 2009. Perfeito. Não é só porque eu não fiz um MBA que eu não estudava, eu não tentava me preparar. Perfeito. Então, assim, é a mesma coisa quando eu passei em Itaú e Finanças, foi isso, que eu tive que falar, não, eu tenho que provar que eu consigo atingir o nível de qualquer um aqui. Então, eu tirei na época uma certificação chamada CPA 20, que era uma certificação da Ambima, que não era tão fácil, você tinha que dar uma estudadinha, principalmente com um cara de tecnologia. Mas para quê? Eu acho que às vezes também o que não é óbvio é que você tem que demonstrar o seu valor. Tá. Né? E não é demonstrar o seu valor agredindo alguém. Perfeito. Né? É demonstrar o seu valor só falando, olha, eu tô aqui. Eu posso te ajudar. Perfeito. Mas sem agredir, sem inferir, tentando... E isso é muito difícil porque o que muitas vezes é óbvio pra gente não é óbvio pro outro. E tentar entender o lado do outro, tentar fazer essa conexão é algo muito sensível, né? Sim. Você tem que ter um nível de caráter muito bem estabelecido, um nível de identidade muito bem estabelecida. Sim. Pegar na mão dos outros, ensinar é um grande desafio e entender como cada um funciona melhor. Porque tem pessoas que funcionam melhor com dados, tem pessoas que funcionam melhor com processo e tem pessoas que funcionam melhor com pressão. E o melhor segredo disso tudo é perguntar para essa pessoa, como é que você funciona melhor? Você funciona com pressão, com dados ou com processo? Exatamente, né? exatamente. Okay. E assim, durante toda essa jornada, Paulo, ainda falar um pouco depois do futuro, mas o que eu vejo é o seguinte, nem tudo foram flores, assim, sofrendo muita coisa, esse tipo de coisa, mas uma coisa que foi um momento que eu até, quando eu saí do Itaú, e eu acho que é interessante comentar, foi aquele momento que eu não acreditei em mim. Né? Eu tinha ido para a área de finanças, depois, por causa do meu trabalho de finanças, eu fui convidado de novo para voltar para a área de tecnologia. Né? E ali é uma coisa, sabe, que você faz, eu não quero, eu não acredito que eu quero mais ficar em tecnologia. Foi ladeira abaixo. Uau. Foi ladeira abaixo, até o momento que eu falei, vou parar com o mundo corporativo. Chega. Isso foi quando? Nós estamos em 2026, 2013, mais ou menos. Né? Aí eu falei assim, não, vou parar com esse mundo corporativo, já deu. Aí aquela história primeiro que, não, vou trabalhar para mim mesmo, vou fazer as minhas coisas e toda essa história. Estudei várias coisas naquele momento, mas o que eu quero dizer assim, quando você não acredita em você, é aí que você começa a falhar. Descer a ladeira abaixo, né? A síndrome do impostor. Exatamente. Aí você acha que você não consegue fazer mais nada dali para frente. Né? Foi que aí eu falei, não, vou dar um tempo. Tirei meio que um ano sabático, fiquei estudando,
fui cair no mercado de sorveteria, de gelateria, né? Foi meu primeiro, vamos dizer assim, empreendimento, né? E aí, nesse período, eu aprendi muito a lidar com pessoas diferentes, a ver coisas que eu não estava acostumado. Você montou paleteria? Não, eu montei uma gelateria mesmo. Tá. Na verdade, o laboratório era até dentro da minha casa, aquela coisa bem assim, tipo garagem, né? Tipo aquela história. Nessa época você já era casado? Já era casado com a Juliana. A esposa ajudou a fazer os sorvetes? Não, ela não fazia. Ela, apesar que ela teve uma das receitas de maior sucesso que eu tive foi a invenção dela. Ela criou? Legal. Foi a invenção dela, né? E eu vendia bastante isso daí. E eu começava ali, dentro de casa, mas ela sempre apoiou. Sempre esteve do meu lado, né? E sempre esteve ali. De novo, isso é um dos pilares também. Se você não tiver a família junto e ela, isso não acontece. Essa é uma descoberta que muitas pessoas precisam fazer, que é compreender o poder do casal. Não dá para um casal prosperar desalinhado. Não dá para um casal prosperar quando eles estão olhando para direções diferentes, contas separadas, entre N cenários. Toda vez que um casal ele se divide, ele se multiplica no fracasso. Toda vez que um casal se une, ele se multiplica no sucesso. Que bom. Exatamente. E aí? Exatamente. Bom, aí o que acontece? Só que, sabe quando fica na sua memória uma falha? Tipo assim, pô, eu saí de uma vida executiva meio falha. Tá. Meio assim, tipo, eu não acho que eu entreguei tudo o que devia, né? E aí foi engraçado, quando eu ia fazer uma expansão da gelateria, que eu ia de fato abrir lojas na rua, estava fazendo o plano, tudo isso daí, procurando o local, e eu lembro assim, eu recebi uma ligação da minha ex-chefe do Santander, né? Falou assim, ó, você precisa vir almoçar comigo aqui amanhã. Eu estava em Ribeirão. Não, mas eu já tinha conversado com ela algumas vezes, já tinha dito para ela, assim, olha, não quero voltar para o mercado financeiro, cansei disso e tudo isso daí. Ela falou assim, não, vem aqui só almoçar comigo amanhã. Peguei um avião. Uau. Peguei um avião de manhã e voltei à tarde, tá? Então só fui para o almoço mesmo, porque na minha mente eu só vou almoçar, ela era uma amiga minha, respeitava muito. E nesse almoço ela me convenceu a ir para o Bank of America. Uau. Né? E ela chegava para mim e falava assim, não, eu sei que você não quer. Mas deixa eu te mostrar. Mas assim, eu vou te falar, eu quero isso, mas eu preciso muito da sua ajuda e tudo isso daí, tudo. E eu falei para ela assim, vamos fazer o seguinte, 2 anos. 2 anos é o que eu estimo do seu projeto, que você quer que eu te ajude. Eu termino 2 anos e vou embora. Estou há 7 no Bank of America. Uau! Né? E o que acontece? Agora que eu acho Total de tempo de banco? Do Bank of America? Não, de todos os bancos que você trabalhou. Uns 30 anos. Mais 30 anos. Quantos bancos foram? Foram o Crefsul, entre os grandes bancos, né? Porque teve uns outros que foram comprados, foram vendidos, mas Crefsul, Itaú, Santander, Bank of America. 4 bancos em 30 anos. Quantos países? Foram... Bom, países que eu morei foram 2, países que eu visitava muito mais. Tá. Quantos países você visitou no mundo através do trabalho? Cara, mais de 10. Mais de 10. Mais de 10. Legal, ótimo. E agora, o Ivan tá com quantos anos? Tô com 52. 52. Jovem pra caramba. 52 hoje é o novo 40. Cara, você tá cheio de energia. E o que você vai fazer agora? Então, agora eu tenho, assim, eu estou no momento que eu acho correto e eu vou agora ir para o mundo do empreendedorismo de fato, né? Faz mais ou menos uns 2, 3 anos que eu fiquei sócio de uma empresa de unidade de móveis de saúde chamada Curi, Flex Medical Curi. Tá. A fundadora é minha irmã, né? Ou seja, dá para ser sócio da irmã? Dá para ser sócio da irmã. Somos em 3 sócios, uma é minha irmã, a outra não, né? Mas assim, é uma empresa que está há 20 anos no mercado, tá. Né? Ela tem uma história bonita por trás disso. O fundador oficial dessa empresa foi meu primo, ele era um médico, né? Então assim, ele entre indas e vindas e uma história com o pai dele, ele prometeu para o pai dele que ele ia ajudar as pessoas a terem um atendimento de qualidade médico, né? Como princípio de vida, ele fundou a empresa, depois de não ter conseguido algumas coisas, e a nossa especialização muito forte é atendimento em carretas, vans, containers, em capilaridade de saúde. O que você faz com isso? Me explica. Por exemplo, você pega... você precisa fazer um atendimento numa unidade remota, sei lá, quero fazer uma... Vou pegar um exemplo mais concreto, vamos lá. O ano passado a gente construiu uma carreta
que é Saúde da Mulher, em parceria com a Volkswagen e o governo do Paraná, Tá. né? Onde a intenção, o que era? De outubro a mais ou menos dezembro, andar em 43 cidades do Paraná, fazendo atendimentos a mulheres para exames de mamografia, ginecológico, sangue. tudo voltado à saúde da Então, mulher. uma carreta carreta que ajuda a comunidade que não tem acesso médico, que não tem orientação. Exatamente, né? E aí, essa carreta vai lá... Se tiver hoje uma pessoa aqui nos assistindo que quiser participar desse projeto de alguma forma, seja orientando essas mulheres, seja investindo, entrando com alguma marca como parceira, isso é possível? É possível, é possível. Como é que as pessoas te encontram? A empresa, bom, no Instagram, flexmedical_curi, com K-U-R-E. Tá bom, eu vou deixar aqui nos comentários. Soulcuri.com.br. Tá né? bom. Então, a gente Soulcuri. Soulcuri, né? Porque a gente fez um... Curi normal. Não, K-U-R-E. K-U-R-E. Porque o K, ele vem do seguinte, o Curi que remete à cura, efetivamente, mas o K foi uma homenagem a esse meu primo que fundou, porque a gente teve uma fatalidade na família, e uma das vindas que ele foi ao Brasil, ele já morava nos Estados Unidos, ele foi assassinado. Uau. Né? Então, quem carrega muito o legado do Roberto é a minha irmã, e então é Roberto Kikawa, ele era conhecido no mercado como Kikawa, e a nossa homenagem para ele foi colocar o nome colocar o K do Curi. Perfeito. E porque a gente precisava também, Paulo, nós fizemos 20 anos no ano passado, e a gente estava percebendo uma coisa, né? Eu vi no podcast que você estava vendo aqui anteriormente, ele falava, não, você não pode ter apego ao nome, esse tipo de coisa, e a gente percebeu que a gente precisava mudar. Perfeito. Né? Que a gente não podia mais... Novos resultados, precisa de uma nova mudança, precisa de uma nova frequência, de um novo nome. De novo nome. Então a gente lançou a Curi. Perfeito. Nesse sentido. E aí abrangendo não só mais a parte médica, mas a gente vai abrir outras plataformas, outras avenidas para educação, todas com finalidades e impacto social, porque esse é o nosso DNA. Perfeito. Nós somos uma B Corp também, né? Então nós temos o selo B Corp para sustentabilidade, e isso está dentro dos nossos valores, né? Então a gente coloca nossos valores que assim, nós olhamos nos olhos, né? Nós fazemos inovação com propósito, pessoas em primeiro lugar, excelência em operação. Ou seja, uma operação de 20 anos, estruturada de pessoas para pessoas, como uma empresa pode ter. E negócio é consequência da operação. Exatamente, né? Nós não somos uma ONG, nós somos uma empresa social. Perfeito. Né? Ela tem um plano de negócio. Ela tem um plano de negócio. Como uma empresa de roupa, como uma empresa de eventos, como um teatro, como qualquer outra empresa. Exato. Nós já ganhamos alguns prêmios, né? O Roberto ganhou o primeiro, depois a minha irmã ganhou o prêmio de empreendedor social do ano. Então, assim, parabéns. Então a gente tem toda essa marca e toda essa bagagem para seguir, e precisava de um nome novo para abrir novas fronteiras. Perfeito. Né? Então a gente... Tem operação internacional, não? Não ainda. Tá bom. Tá lá no nosso roadmap, embora a gente conversa muito, né? A gente já teve propostas de algumas coisas, mas ainda não conseguimos viabilizar. Legal. Né? Se eu puder te ajudar de alguma forma, hoje eu implantei uma das nossas empresas em 75 países do mundo, todas as nossas empresas exportam, conta com a minha mente, eu estou disponível para poder te ajudar. Agradeço, e eu tenho certeza que colaborará, né? Assim, e nos ajudará muito, porque eu acho que de novo, acho que as conexões é o que faz tudo. Por isso que quando você falou assim, não, você topa? Vou embora, vamos ver. Para mim, e olha... Se não hoje, quando, né? E para quem me conhece, eu sentar aqui e começar a falar não é nada óbvio, tá? Eu te garanto isso. Não é fácil para mim. E você falou de forma brilhante, inteligente, estratégica, eu adorei te ouvir, conheci mais sobre você. Ou seja, você precisa também conhecer novas pessoas, conhecer novas histórias, entender o que está por detrás dos resultados do que o Ivan vive hoje. A Ivan hoje ainda atua no Bank of America, certo? Sim. Continua prestando serviço, tecnologia. Continua falando. E está empreendendo ao mesmo tempo com 52 anos e só está começando, criando uma visão de futuro. Sim. A esposa também junto, construindo, desenvolvendo família com visão de futuro. É nisso que eu acredito. Sim, pessoas nasceram para crescer, governar e transbordar. Parabéns pela sua história. Amei ter tido esse momento com você. Mensagem final, Ivan. Bom, mensagem final, primeiro eu não posso deixar de agradecer a Juliana. Não sou capaz de fazer a mesma declaração que ela me fez há um tempinho atrás, mas assim, eu acho que a gente tem que contar com as pessoas do nosso lado. Assim, eu acho que ela sempre foi meu alicerce. Às vezes, o meu modo impossível, ela às vezes me controla um pouco, fala assim, não, calma, dá uma segurada, pensa um pouco, reflete. É engraçado, porque eu sou de São Paulo, né, e agora eu moro em Ribeirão Preto.
Aí você vê aqui também aquela questão de cultura, né? O paulista todo aqui acelerado, não se preocupa com uma série de coisas. Quem está do seu lado, às vezes pouco importa, e você vai para o interior, não é bem assim, né? Então ela me ensina isso, ela me coloca, né? E assim, tirando todo o agradecimento que tenho a ela e tudo isso daí, o que eu posso dizer assim, cara, nunca tenha medo de arriscar. Perfeito. Obviamente não estou falando para ninguém se atirar do penhasco. Exato. Não é isso que eu estou dizendo, Mas não fique no mesmo estágio constantemente. Exato. Assim, olha, vê e vai. É que eu disse, se você for, você tem 50% de chance de errar ou de acertar. Se você ficar, você já perdeu 100%. Perfeito. Tem duas frases que eu quero compartilhar com esse momento, que uma é, Jordan falava, que a cesta em que você já perdeu é aquela que você não tenta nem arremessar. Então aquela cesta que você não tentou arremessar, você já perdeu. E a outra frase é, qual foi a última vez que você fez algo pela primeira vez? Ivan, foi uma alegria ter tido você, a sua presença aqui. Deus te abençoe, Deus te ilumine. Família, espero que você tenha gostado. Isso não é óbvio, é só uma jornada que vem começando para poder impactar a sua mente e a sua vida. Deus te abençoe.